Fala, grande Daniel, tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Pois é, tô gravando esse vídeo aqui sem edição, sem nada mesmo, que eu acabei de ver o seu, né? A respeito do... Tá aqui no YouTube, eu anotei algumas coisinhas aqui. O vídeo que você fez muito legal, a partir da obra do Ehrman, né? E bacana, cara, achei interessante alguns pontos aqui. É, a... Para quem não está acostumado com teologia, para quem não está acostumado com debates acerca da baixa crítica, da crítica literária, algumas informações que você trouxe pode soar como novidade, mas para nós que já temos um pouco de habilidade na teologia, né, por causa da nossa formação, não são novidades esses argumentos eles já são muito antigos, né, eles têm bastante tempo aí, se a gente considerar, né, desde o tempo diário e etc., você tem aí final do primeiro século, segundo século, esses argumentos são bastante conhecidos pela teologia, e a Bíblia ela vem sendo motivo de indagação, de questionamento, desde que ela surgiu, desde que a pessoa de Jesus, por exemplo, né? A figura de Jesus é muito questionável, né? O primeiro ponto que eu queria colocar é o seguinte: você abordou de uma forma muito interessante, muito legal, só que vamos começar por algumas situações. Primeiro, é inegável a figura histórica de Jesus, né? Jesus já é, em termos da historiografia, ele é inquestionável a sua existência, como você deixou bem claro no vídeo. Outro ponto que eu queria colocar, que é o foco do vídeo, é com relação à veracidade da Bíblia, a questão da inspiração bíblica, né? Vamos lá. Essa questão da infalibilidade da Bíblia, da incorruptibilidade da Bíblia, ela é algo muito caro à teologia cristã. Por quê? Entenda. Como algumas pessoas não vêm da fé cristã, então é natural que elas venham com um olhar crítico, com um olhar cético e técnico, que é muito bem-vindo, que ele não é rejeitado. A Bíblia é um livro de fé, mas ela também é uma obra literária, como você mesmo colocou, é o livro mais importante, na minha opinião, do mundo, mas como você bem colocou, da humanidade ocidental. Bom, então eu queria começar pontuando aí. O interesse pela Bíblia é muito legal, eu vejo o seu interesse pela Bíblia. Só que a Bíblia ela não é um livro de ciências, ela não é um livro autobiográfico de Jesus, ela não tem a pretensão de esgotar tecnicamente todas as questões e demandas da humanidade, ela é um livro de religião. Então, como livro de religião, eu posso submetê-lo a uma análise técnica e crítica? Sim, mas no final o que prevalece é a fé, né? Várias tentativas de demitologizar a Bíblia já aconteceram, isso não é novo, né? O Ehrman não está inventando a roda. Dawkins, etc., Bultmann, pessoas boas, né, que fizeram isso também, assim como o Ehrman me parece ser. Então, isso não é novo na história da teologia. Todos esses argumentos eles já foram assim, amplamente discutidos, debatidos, etc., e o Ehrman ele faz uma coletânea desses argumentos, né? Eu não percebi nada de novo. E esses argumentos colocados por eles, eu quero dizer que, na maioria, pelo que eu ouvi do vídeo, a teologia está de acordo. Inclusive, nesse mesmo livro do Ehrman, em edições anteriores, né, se a gente pesquisar, tem lá um apêndice assim, né, de que nenhuma doutrina cristã essencial foi abalada, né? Então, você tem mais de 200 anos de crítica literária e nenhuma doutrina central do cristianismo ela foi lançada por terra e etc. Com relação aos erros de cópia e etc, isso é claro. Quando você coloca assim que a Bíblia é uma produção humana, eu assino embaixo, é uma produção humana mesmo. Porque não foi o anjo que escreveu, não foi Deus que apareceu numa teofania, alguma coisa nesse sentido, porque a fé cristã é diferente, por exemplo, do islamismo, ela é diferente de algumas espiritualidades que tem por aí. Ela é uma fé, na minha opinião, singular e que ela entende, eu não sei se vocês entendem muito bem o conceito de inspiração. O conceito de inspiração Deus não colocou ninguém em transe e tomou a mão ou a cabeça dessa pessoa para ela escrever. Deus não ditou, né, assim como os nossos queridos muçulmanos entendem, os islâmicos, que o anjo teria ditado a Maomé, recita, né?
Não, a inspiração cristã, ela entende como um ato divino, sobrenatural, portanto de fé. Então não tem como eu colocar num tubo de ensaio, não tem como eu submeter uma crítica literária a isso, porque é subjetivo, é questão de foro íntimo mesmo. Então colocar isso à baila é até injusto, né? Não tem como você medir isso. Bom, tem um cachorro latindo aqui no vizinho. Bom, então, com relação à manuscritologia, a gente sabe que quanto mais o tempo passa, mais pergaminhos antigos vão sendo descobertos. E para nossa alegria, né, para nossa felicidade, os pergaminhos mais antigos eles têm corroborado com as teorias centrais do cristianismo, né? A gente não tem nenhuma verdade cristã abalada por nenhum pergaminho antigo colocado como válido. E aqui vale uma situação. Não quer dizer que o pergaminho, não quer dizer que ele... o mais antigo é o melhor? Não necessariamente. A gente tem, na manuscritologia, você tem a questão do peso do pergaminho, ou seja, ele pode ser antigo, mas pode ser ruim, pode ser um fragmento comprometido e etc, né? Então o que vale é a qualidade do manuscrito, do pergaminho ou do papiro, do que somente a sua datação. Uma outra coisa que eu quero colocar também você colocou assim que houveram algumas invenções sobre Jesus, né? Eu temo por essa fala, porque eu não sei o que seria inventado na Bíblia de Jesus, porque para eu falar assim, isso aqui foi inventado, então eu tenho que ter o fato concreto para colocar que aquilo ali não corresponde com a realidade. Mas tem contradições entre os pergaminhos, entre os papiros, é verdade, tem, como você mesmo explicou no vídeo, erro de copista, muitos monges copistas, eles não dominavam os idiomas originais, então imagina você copiando um documento que você não conhece o idioma. Você comete um erro, você nem sabe o erro que você cometeu, né? Além daqueles erros que você colocou muito bem. Eu vi no vídeo também que você questiona a veracidade da inspiração divina. Isso é questão de fé. Eu não tenho como virar, por exemplo, para um espírita e dizer para ele assim, olha, prova que é o seu parente falando com você. A gente entra no campo da fé, e no campo da fé é foro íntimo. Se para você é válido ou não é a sua opinião, né? É a opinião de outras pessoas, assim como a minha é de acreditar, né? Como saber? Aí você coloca assim, né? Houveram muitas cópias adulteradas. Eu senti na fala, eu imagino que não foi o seu objetivo, que você está sugerindo uma má fé. Né? Você fez um juízo de valor. Eles foram adulterados, ou seja, parece que há uma intencionalidade de enganar, né? Eu acho complicado que você está colocando assim no banco dos réus, né? 2000 e poucos anos de história. Você sabe muito bem, você é um curioso bíblico, no bom sentido que eu estou dizendo, que o processo de formação do cânone ele teve mais de 1.500 anos de duração. Né? Não foi do dia para a noite que alguém falou, isso aqui põe, isso aqui não põe. Fazendo um percurso assim da história da igreja, você vai ver que muita gente pagou com a vida, né? Para defender essas questões. E colocar isso assim como foi má fé ou para enganar, eu acho um pouco temerário. Eu não descarto a possibilidade de manipulação ou tentativa de manipulação por alguns grupos, mas colocar tudo no mesmo pacote eu acho temerário. Você coloca assim, então como saber o que Deus espera da gente? Objeto de fé, Daniel. Não tem como você pegar sei lá, um texto que a gente poderia dizer por original. A gente não tem os autógrafos mais, né? Você sabe muito bem disso. E como a gente não tem os autógrafos mais, a gente tem duas opções, acreditar nas cópias ou não, né? Então alguém vai fazer. Aí você pode me dizer, não, mas a crítica literária é uma ciência que depura isso para nós, é verdade. E a maioria dos escritos, depois de toda a crítica literária, permanece de pé. A fé cristã ela não foi abalada, nem os dogmas cristãos não foram abalados. Eu vou tentar falar alguns aqui, espero que esse vídeo não fique tão longo. Eu preciso esclarecer a diferença entre transmissão e inspiração. Num dado momento do vídeo você falou assim, então será que foi transmitida ou inspirada? Há uma diferença. Transmissão, ela tem a pessoa que vai registrar como um agente passivo.
né? Então eu estou transmitindo, você só escreve, isso é uma transmissão. A inspiração é diferente. Deus não anulou, segundo a fé cristã, é o que nós cremos, Deus não anulou a personalidade, o conhecimento de mundo, o conhecimento prévio do autor para isso. Então, na Bíblia você encontra algumas expressões que cientificamente não estão corretas, mas essa é a beleza da fé cristã, que leva em consideração a finitude e a beleza da falibilidade humana, tá? Então a religião cristã, ela não nega isso, ela não anula, inclusive os maiores heróis da Bíblia, todos eles são falhos, né? Isso é uma coisa muito legal do cristianismo, que não anula. Você também deu o exemplo de Marcos 1, né? Esse exemplo muito interessante, Marcos 1,41, mas esse exemplo de discrepância, de diferença bíblica, ele não atinge nenhuma doutrina central da Bíblia. Você colocou que o teólogo John Mill, ele elenca um monte, né, de variações. Muito bem, só que eu só queria te fazer uma pergunta que eu não entendi. Quando você coloca o estudo levantado por Mill, você está querendo falar que ele levantou discrepâncias, erros ou variações. São coisas diferentes. Sabe por quê? Porque o Novo Testamento grego, ele tem cerca de 140 mil palavras em grego, certo? 140 mil palavras em grego. Dessas 140 mil palavras, tem cerca de 500 mil variações. Então, você tem 500 mil variações para 140 mil palavras. Entende como eu preciso fazer essa distinção? Foram discrepâncias, foram erros que ele encontrou ou foram possibilidades? A gente sabe que toda tradução é uma opção, é uma escolha, né? Então, quando você tem um idioma para o outro, você tem um verbete que ele pode significar mais de uma coisa, você tem que fazer uma opção, e às vezes a opção do copista não foi melhor, né? Agora, o legal é que apesar dos erros das cópias, apesar dos erros de tradução, as bíblias de estudo, especialmente as mais atuais, elas consideram isso, né? Elas trazem em colchete, elas não omitem, né? Não há uma intenção assim de tapar o que está errado e etc, né? Bom, você também colocou a expressão de Orígenes, né? O grande Orígenes, pai da igreja, um dos pais da igreja. Só que na sua crítica, Orígenes, ele estava zelando pela Bíblia, ele estava dizendo, olha, tem muita gente que copia a Bíblia de qualquer jeito, ou tem gente maldosa. Porque a gente não... Fala a verdade, tem como você controlar todas as pessoas que querem fazer uma cópia da Bíblia? Não. E aí aparece uma cópia da Bíblia com erro. Quer dizer que essa pessoa ela teve intenção de errar? Não sei. Quer dizer que essa pessoa ela errou sem querer? Fica difícil. Então o Orígenes estava fazendo ali uma advertência com relação a essas traduções aí irresponsáveis, né? Você colocou assim também, que o Ehrman justifica os erros na falibilidade humana. Lá para o minuto 5 e 30 você coloca isso. É isso mesmo. Então, a falibilidade humana, ela é a grande responsável pelos erros da Bíblia, né? E eu estou chamando de erros da Bíblia aqui, eu estou chamando de erros nas cópias, ok? Como nós não temos o original, a gente faz uma opção. Acreditar se eles são errôneos ou não, se eles são verdadeiros ou não. Eu faço a opção de acreditar que eles são verdadeiros. Talvez outra pessoa diz, não são, eles são alteração. Como a gente não tem, cada um fica com a sua opinião. Eu fico com o Ehrman, que o Ehrman diz que os erros da Bíblia são produção humana e não tem interferência no divino, pelo que você colocou. Também você reconhece no vídeo, citando o Ehrman, que nenhuma doutrina, de novo, foi deturpada ou inventada. Isso é muito interessante. Entra um pouquinho em contradição do início do vídeo. Depois, lá para o minuto 6, você coloca assim, como saber discrepâncias ou contradições do Evangelho sem os autógrafos. Mas não é essa mesma premissa? Se a gente não tem os autógrafos, como a gente pode saber que são erros? Pelas cópias. Então, eu vou julgar uma cópia pela outra. Esse é um dos métodos da crítica, e é isso que é válido, e a gente não nega nada disso. Uma pergunta que eu faço para você é como saber a intencionalidade do copista, dada a subjetividade. Porque em alguns momentos do vídeo, você deixa assim, claro, é o charme do vídeo, do canal, você deixa assim como que foi na intenção de enganar, foi na intenção de construir um Jesus que não existe, né? Bom, é um juízo de valor que você faz, só que você não tem parâmetro para fazer isso. Como é que você julga a intenção do copista, né? Bom,
a ideia de que a gente tem lá, você colocou assim, né? O caso da mulher adúltera em João, capítulo 7 e 8, né? E aí você coloca assim, a lei nada humanizada de Moisés. É porque ela não é humana mesmo. Na tradição judaico-cristã, ela foi dada por Deus. E a gente tem que considerar o seu contexto histórico, né? Naquela época, você lembra da lei de Talião? Então a maioria das sociedades, elas viviam assim, olho por olho, dente por dente. Então ela não foge à regra, né? Lembra que eu falei que Deus não desconsidera o contexto humano? Então a Bíblia, ela também é temporal e ela foi dada primeiro por um contexto imediato. Então, no tempo de Moisés, esse tipo de lei era cabível, tá? Mas eu quero fazer um adendo aqui, inclusive recomendo você estudar, pegar lá, né, histórias dos povos da época. A lei judaica é a que mais expressa misericórdia. Você pode fazer um comparativo com outras sociedades envolvidas nesse tempo. E apesar desse olho por olho, dente por dente também que é visto em Moisés, a lei judaico-cristã é a que mais expressa misericórdia. Inclusive tem lá contra a mulher grávida, contra a virgem, etc., que outras sociedades consideravam como objeto. Bom, quando você coloca que elas também não são nada humanizadas, a gente está olhando com o nosso prisma do século XXI, né? Então, uma sociedade passou pelo humanismo, pelo antropocentrismo, é uma sociedade que tentou desprezar Deus e o sagrado também. Por isso, talvez, o seu juízo de valor. Bom, a história da mulher, voltando, ela realmente não consta nos pergaminhos mais antigos, do segundo século, terceiro século, mas traz a partir do quinto século. Existe uma coisa que se chama tradição oral, você conhece. A tradição oral ela é muito forte nos povos semitas. E o povo judeu, ele só foi começar a escrever suas histórias, etc., provavelmente só depois do exílio babilônico, ou seja, muito tempo depois das histórias narradas. Então, eles não viam a necessidade de registrar todas as histórias, isso é uma tradição deles. O fato de não conter nos pergaminhos mais antigos a história da mulher surpreendida e adultério não significa que ela é mentirosa. Significa que nos primeiros ela não constava. Mas eu também posso crer, é uma possibilidade científica, de que essa história é verídica, ela aconteceu e ela permeava os grupos cristãos, mas que os autores não sentiram necessidade de incluí-la nos evangelhos. Se um copista ou uma outra pessoa colocou, inclusive a maioria das Bíblias trazem essa história entre colchetes, ou seja, que é uma passagem difícil, porque a gente não tem intenção de esconder nada disso, não significa que ela é mentirosa, porque ela está perfeitamente de acordo com toda a lógica bíblica e o restante do ensino de Jesus. Então ela pode não ser verídica, né, mas ela concorda com todo o ensino de Jesus, ela está de acordo com o ensino de Jesus e ela expressa graça, misericórdia e gratidão também. Mas eu, pessoalmente, posso fazer a escolha de que é uma tradição oral e que aconteceu de fato e as pessoas, então, do tempo de Jesus decidiram incluí-la ali. Tem alguns vídeos que eu vou deixar aqui na descrição de algumas pessoas que fizeram um estudo mais aprofundado sobre isso, eu recomendo a vocês olharem também, tá? Mas aí você coloca naquela Bíblia que eu também tenho, a Bíblia arqueológica, muito boa por sinal, tá? Não sei se foi nela ou foi no Irma que você leu, que diz assim que nem os pais da igreja citam. Não é verdade. Os pais da igreja citam. Então você tem o Ambrosíaco no século IV, que cita essa passagem, Ambrósio também no século IV, Paciano no século IV, Rufino no século V, Jerônimo no século V, Fausto no século IV e o famoso grande Santo Agostinho, pai da igreja, que cita essa passagem também no século V. Então, uma correção. Ela também consta em colchetes, como eu já disse. Você falou também do final estendido de Marcos, né? O final estendido de Marcos é o mais antigo, como você colocou, e ele foi sim a fonte de outros evangelistas, o que não tem problema nenhum, né? Ele ter sido fonte de inspiração. Imagina, eu e você estamos fazendo um trabalho, a gente vai falar sobre a mesma coisa, tem alguém que já escreveu antes isso aí, vamos lá ler o que ele fez para a gente rememorar, qual o problema? Não tem problema nenhum nisso, né? O final estendido de Marcos é o seguinte, alguns pergaminhos traziam ele fracionados e outros até omitiam, né? Devido o tempo de deteriorização e etc. A gente tem que lembrar que é um material perecível, ele não é perene, não é imperecível, né? Ou sei lá como é que traz isso daí. Mas esse final de Marcos, ele está em concordância com
todo o resto do Novo Testamento. Então, se alguns pergaminhos também não trazem, eu vou até admitir a hipótese que ele não seja autoral. Não foi Marcos quem o escreveu. Haveria algum problema de inseri-lo no Evangelho de Marcos? Não, porque todas as cartas de Paulo e os outros evangelhos, assim como o livro de Atos de Lucas, corroboram com essa mesma afirmativa. De novo, é questão de fé, meu caro. Não tem como você pegar, porque nós não temos os originais. Então, eu acho que a gente ficar perdendo tempo é como Kant disse. A gente perder tempo com o luminoso não faz sentido, porque é algo que a gente não tem mais acesso, né? Bom, o livro de João traz isso, e aí você fala um pouquinho da natureza de Jesus. Eu vou correr um pouquinho da natureza de Jesus, né? Claro, a natureza de Jesus sempre foi um grande desafio para o cristianismo, mas veja, a Bíblia não se preocupa com isso, tá? A Bíblia não se preocupa em provar a natureza de Jesus, porque isso é objeto de fé. Então, por exemplo, você faz a escolha de não acreditar na divindade, é uma opção sua, ok? É uma opção minha de acreditar na divindade. Como que nós vamos provar a divindade de Jesus? Impossível, né? É impossível, é objeto de fé. Então a Bíblia não se preocupa com isso, eu também não tenho preocupação nenhuma de provar isso para ninguém, é objeto de fé, experiência pessoal. E aí você colocou assim que Jesus tinha emoções pouco nobres, né? Mais um juízo de valor, não tem problema, o canal é seu, é muito legal você colocar isso, é um charme também. É porque talvez você, assim como outras pessoas, foram criadas e vocês aprenderam um Jesus idealizado, não bíblico. Só para um título de comparação, os contemporâneos de Jesus, eles não viam ele como um Jesus good vibes, assim como algumas pessoas pensam. Eles compararam Jesus a Elias, a Jeremias, profetas sanguinários, sangue no olho, entendeu? Jesus era uma pessoa muito brava, assim, no falar. Ele não era paz e amor igual o cinema pinta, e algumas pessoas, assim, parece que você também criou essa imagem dele. Então, por isso, essas emoções pouco nobres na sua avaliação. Mas Jesus, na avaliação cristã, 100% homem, 100% Deus. O vídeo está ficando muito grande, vou acelerar. Trindade na Bíblia. Você falou que só tem um versículo. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google, assim, porca. Anota aí, Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Pai, Filho e Espírito Santo. Mais um de Trindade. E só mais um. 1 Coríntios 8, 6. Para nós, porém, há um único Deus, Pai, de quem vem todas as coisas, para quem vivemos, de um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas. Então, amigo, tem sim outros versículos que falam da Trindade. Fica o meu convite aí para você, para a gente poder debater um dia sobre esses temas. Máximo respeito, parabéns pelo vídeo, sucesso pro seu canal, já estou inscrito, que Deus te abençoe. Abraço.